Pastor Salomão, tem mais algum pastor aqui? Pastor Salomão, palavra contigo. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria imensa retornar aqui a esta igreja, que eu faço parte da história desta igreja, né? Ficou lá no início, mas a lembrança é constante, está fresquinho na minha memória, tudo que aconteceu desde o início de tudo. E louvo a Deus pela oportunidade, a confiança do pastor, pela amizade que a gente tem, o nível de relacionamento. A gente sempre se comunica mais pelas redes sociais, né? No nosso grupo de pastores e nos nossos eventos, né? As nossas reuniões de pastores. Cada um tem que estar no lugar, ocupado, cuidando da igreja, onde Deus designou cada um para fazer. A obra do Senhor é grande. Louvamos ao Senhor. Fazemos parte de uma denominação maravilhosa, abençoada, no estado de Minas, no Brasil e no mundo. É a Convenção Batista Nacional. E da Ordem de Pastores, né? A Ordem de Pastores, a Ormiban, ela é considerada uma das ordens, assim, de seriedade. E é com muita alegria que nós estamos aqui retornando. Eu fui o primeiro a chegar aqui hoje. Tal foi a vontade de chegar o dia, chegar a hora, né? É que, na verdade, eu deixei a minha esposa, a pastora Rita, na igreja Getsemane, e lá o culto, tem um culto evangelístico que começa às 5h30 da tarde e vai até às 20 horas. E depois tem o último culto do domingo, que é um culto mais assim, com juventude e tal, é chamado Caixa d'Água. Aí é muito interessante, vai muita gente. Tem parece que são 5 cultos no domingo na igreja de Getsemane. E a pessoa com quem eu sou casado hoje, porque eu fiquei viúvo, por um acidente, uma fatalidade que aconteceu com a esposa, desde o princípio, né? Nós vivemos 43 anos juntos, servindo a Deus. E aí, um acidente bobo, um acidente assim, que não tem explicação. Imagine uma pessoa que não quebrou nada, não cortou nada, não saiu uma gota de sangue e morreu. Entendeu? Então, o mundo desabou para mim. Foi muito difícil. Eu ouvia falar muito em depressão, em ansiedade. A gente trata disso, cuida das pessoas nessa área. Deus nos deu a condição de fazer um curso na área de psicanálise e também de terapeuta. Então, eu trabalho sempre nessa área e atendi muita gente fazendo as suas queixas e a gente ali ajudando aquelas pessoas. E de repente eu vi o meu mundo desabar. Teve um dia quando eu vi que eu não tinha condições de continuar naquela situação. Quando chegou uma paciente, e quando eu comecei a ouvi-la, e ela começou a inquirir, fazendo algumas perguntas, e aí eu falei assim, eu estou quase trocando de lugar com a senhora. A gente fica segurando a emoção, mas não teve jeito. E aí o coordenador disse, olha, o senhor precisa se tratar. O senhor precisa passar por um especialista. E eu passei por especialista, mas eu firmei muito em Cristo. Eu firmei muito na palavra. Ao longo dos anos, sempre pregando e meditando na palavra. Tem muitas coisas de Deus dentro da gente. E Deus me valeu. Graças a Deus. As lembranças, a gente não esquece nunca, não vai esquecer. Mas sem sofrimento, sem dor, né? Então é isso aí. Não gosto muito de ficar falando nisso não, que mexe muito com a gente. Meus irmãos, eu estou vendo aqui que realmente a maioria esmagadora, tudo gente nova em relação ao
começo dessa obra. Tem poucos remanescentes, né? Como o próprio pastor Ismael disse, né? Partiram para o Senhor, estão em outras igrejas. Mas assim, eu lembro direitinho como foi que nós viemos para aqui. A gente congregava num salão lá no alto, na avenida principal do bairro aqui, Santa Mônica. Aquela rua, eu passo hoje de carro ali, eu vejo que virou um centro comercial. E a gente pagava um aluguel num salão pequeno, mas comportava o pessoal, a quantidade de pessoas que a gente tinha. E alguém da congregação me disse assim, olha, o dono daqui disse que se tivesse alugando aqui para vender banana, daria mais resultado do que para a igreja. Eu disse, misericórdia, isso não. Aí não, aí. Nós somos de Cristo, nós somos ovelhas, nós somos a igreja, nós somos do Senhor e não aceitamos isso não. Aí eu falei com os irmãos de noite, aproveitei o embalo e eu falei, vocês acham que a gente pode tolerar uma coisa dessa? Não. Aí, então nós vamos orar para Deus preparar alguma coisa para a gente, não vamos ficar pagando aluguel. Aí Deus moveu, o irmão Wilson, ele participava conosco, ele se levantou e disse assim, irmão Salomão, eu era seminarista. Isso foi nos anos de 78, 79. Foi quando eu fui seminarista aqui, com os irmãos, pela igreja lá do São Bernardo, do pastor Valmir. E aí ele disse assim, eu cedo a minha casa, eu já estou de muda para uma outra casa que eu comprei, eu cedo a minha casa para a congregação se reunir o tempo que precisar e sem precisar pagar aluguel. Aí nós falamos glória a Deus e aleluia. E nós nos mudamos naquela semana e devolvemos o salão para o proprietário. E mudamos para a casa do irmão Wilson. Meus irmãos, que alegria, que entusiasmo, o primeiro amor, a união dos irmãos. Os irmãos assim se uniram de uma forma, estavam dispostos a qualquer coisa. Estavam dispostos a tudo. Para investir, para cooperar, para trabalhar, para servir. E naquela época a congregação já era grande. Eu estava dizendo para um irmão ali na porta, e só de crianças, e ficou mais fácil de saber disso, porque um bom tempo a gente no domingo de manhã só tinha culto para as crianças, que era a escola dominical, que tinha os professores que ficavam. Era mais de 60 crianças, só crianças. Então quando chegava a noite que reunia todo mundo, a casa do irmão Wilson ficava gente do lado de fora, né, irmão Apolônio? Ficava gente do lado de fora. E ele mesmo teve a iniciativa de sondar aqui na região, aonde poderia se comprar um lote para a igreja. E ele viu o anúncio da imobiliária nesse loteamento aqui. E ele foi lá na imobiliária, conversou comigo, conversou com a gente, e ele separou o lote, este aqui. E ele disse, não se preocupe, porque eu vou dar entrada. Ele deu a entrada por conta dele. E pegou o contrato de compra e venda e o carnê. Falei, o carnê deixa conosco. E todo mês a gente pagava. Todo mês a gente pagava. Mas naquela época, e até hoje assim também, quando você adquire uma propriedade, você já pode fazer alguma coisa. Aí nós pulamos aqui para dentro para trabalhar. Os irmãos escavando aí com a picareta e a ferramenta que tinha. E foi preparando o lugar para fazer a construção. E os dois que estavam encabeçando isso aí, era o pastor Apolônio e o irmão Valentim, que os dois tinham experiência em obra, em construção. E os outros todos ajudando. E as mulheres também pegavam firme, fazendo massa, carregando tijolo,
fazendo comida também para nós. Nós fizemos calo nas mãos, mas valeu a pena, irmãos. Valeu a pena. Quando a gente chega aqui, um dia como hoje, né, exatamente na comemoração dos 46 anos de existência, né, só de experiência, de bênçãos acumuladas. Glória a Deus por tudo isso. Aí, depois de tudo preparado aqui, nós falamos para o pastor Valmir que nós precisávamos lançar a pedra fundamental para começar a construir. Aí foi feito um culto aqui, que veio muita gente, juntou o povo da congregação, os vizinhos, familiares. E o pastor Armando Penha, falar logo o nome dele, se não esqueço, ele estava aqui, ele era muito amigo do pessoal da igreja do São Bernardo. O pastor Valmir veio com um caminhão, trouxe um caminhão, foi a forma de transportar o povo. Veio a carroceria cheia de gente. E tivemos um louvor maravilhoso aqui. E nós lançamos a pedra fundamental para começar a construção da Igreja Batista Rema. Amém, irmãos? Eu não fiquei muito tempo. Até que naquela época, o pessoal daqui, quando eu era seminarista, quis até adiantar assim para mim, pedir a minha consagração, mas eu estava no 2º ano de seminário. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou, assim, de repente abortar. Eu não estou preparado. Assim, para cooperar como seminarista, tudo bem, mas já para ser pastor, de imediato, talvez não seja por aí. Então, mas Deus continuou cuidando, porque eu fui trabalhar com a igreja da Lagoinha, para aprender também com o pastor Márcio Valadão. Fiquei 2 anos seminarista com o pastor Valmir e 2 anos na Lagoinha. Então, meus irmãos, outro dia eu mandei umas fotos que de vez em quando aparecem aqui para mim, disso que eu estou dizendo. Eu mandei umas fotos para o pastor Ismael Marinho, da história daqui, da construção, do culto que foi feito, uma coisa assim magnífica. E não demorou muito, a gente devolveu a casa por irmão Wilson, porque o pessoal mudou para cá. Aí Deus seguiu. Passaram alguns pastores por aqui, mas graças a Deus, um pastor que mais tem permanecido, e isso é muito bom, que é o pastor Ismael, a quem o Senhor tem confirmado o seu ministério com amor, zelo e dedicação. Que seja assim, que Deus continue abençoando todos vocês, a vida e a saúde do pastor, a família e o seu ministério, em nome de Jesus. Se eu fosse falar assim, trazendo como uma espécie de um relatório, o que é que o senhor fez, por onde o senhor andou, e vocês nem queiram saber, porque é muita coisa. Eu não fiquei só num lugar. Pelo fato de eu ser assim muito afoito e decidido e construtor, né? Construtor assim, de olhar, de ver, de ter coragem para comprar um lote, construir. Nós construímos várias igrejas, irmãos. Daqui nós fomos lá para uma congregação no Serrano. Hoje tem uma igreja lá no Serrano, pela igreja da Lagoinha. E fomos para Campo Belo. Ficou uma igreja plantada, a Igreja Batista Renovada, um templo que comporta mais de 1000 pessoas. E de lá nós fomos para Eunápolis. Pegamos uma construção parada. Já tinha uns 10 anos que a construção estava paralisada, o mato cobrindo. E nós chegamos ali, Deus ajudou que nós limpamos tudo e retomamos a construção. Vocês podem buscar Igreja Batista Peniel, Rua Pedro Calmon, número 52, em Eunápolis. Vocês vão ver a imagem do templo. Dá 2 larguras disso aqui. Um templo enorme que foi construído ali. E dali nós fomos para Olindina, aonde nós pastoreamos e enviamos mais de 10 pessoas para o seminário. Ali eu fui eleito secretário executivo, fui para Salvador.
Fiquei à frente da convenção, viajei pelo estado da Bahia todo, dei assistência a várias igrejas e construímos casa pastoral, construímos outras igrejas. Depois nós fomos saindo de Salvador, fomos para Rio Claro, cuidar de uma igreja. De Rio Claro fomos ao lado de Araras, de Rio Claro para Araras. E aí nós também levantamos uma igreja que tinha chegado a 450 membros, mas por causa de problemas lá, essa igreja foi reduzida a 18 pessoas. E o pessoal, quando me procurou, veio com uma pasta com os documentos e a chave, dizendo assim: se o senhor tiver coragem de cuidar da gente, nós vamos entregar essa pasta com os documentos e a chave nas mãos do senhor. E se o senhor disser que não pode, não tem jeito, aí nós vamos lá em São Paulo entregar para a convenção. Aí eu conversei com a esposa e nós oramos e deixamos o trabalho de Rio Claro e fomos para Lavras, e salvou a igreja. Hoje tem um templo maravilhoso naquela cidade e tem muita gente congregando ali naquela igreja. E de lá nós viemos para Bom Jardim, em Mário Campos, região de Sarzedo. Aí eu fiquei mais quieto. Aí eu fiquei 21 anos pastoreando ali. Durante esse tempo ali, além de retomar as obras do templo, que é um patrimônio grande, né, pastor? Já esteve lá. Nós também construímos mais 3 igrejas, cada uma com 2 pavimentos. Em Sarzedo, 2 templos. No centro de Mário Campos, mais um templo. E mais uma igreja em Ibirité. E em Ibirité só compramos o lote, não chegou a construir, mas foi emancipada a igreja e consagrado o pastor. Então, dali de Bom Jardim, nós fomos socorrer uma igreja em São Paulo, na Vila Menck, em Osasco. E depois que ficamos ali um tempo, o que foi preciso ser feito, nós fizemos. Até hoje o povo agradece a Deus pela minha vida. Foi muito difícil essa transição. Aí retornamos e fomos para a igreja do bairro Inconfidentes, a igreja batista do bairro Inconfidentes, depois a igreja batista Cristo Reina, e atualmente eu estou ali juntamente com o pastor Jorge Linhares na igreja batista Getsemane. Fizemos assim um resumo, né? Mas é muita coisa que tem por aí. Amém? Então nós vamos, neste momento, pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, ou se quiser apenas ouvir também, é só um versículo que vamos ler. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A expressão é esta: está consumado. Vamos dizer: está consumado. De novo: está consumado. Irmãos, 2 palavras numa frase. Parece pouca coisa, mas não é. É muito. É tudo. Tudo se resume nisso aqui. Oremos ao Senhor. Pai amado e Deus querido, nós louvamos e engrandecemos a Ti por estarmos ocupando o púlpito dessa igreja. Que o Senhor nos dê a graça e a unção necessária para ministrarmos a palavra do Senhor e edificar o Teu povo neste lugar. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e louvamos a Ti pelo desenvolvimento deste trabalho, o zelo que o Senhor tem com este povo.
e o amor que o Senhor tem com esta igreja. Grato ao Senhor pelos seus 46 anos de vida, de história, que seja o começo, Pai, de uma nova fase. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando foi que o Senhor Jesus disse isto? Foi na crucificação. Ele recebeu a incumbência do Senhor. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Ele nasceu para salvar. Quando o anjo anunciou para Maria que ela iria conceber, iria dar luz a um menino, e o seu nome seria chamado Jesus. Este nome significa Salvador, ou aquele que salva. Ele nasceu com esta missão. Não há salvação em nenhum outro. Não há outro meio de salvação. O único meio de salvação é através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Certa vez, o João Batista, o primo de Jesus, quando estava pregando sobre arrependimento, ele faz menção a respeito de Jesus. Ele disse: eu conheço um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de amarrar ou de desatar. Ele é poderoso. E o Senhor Jesus estava se dirigindo para aquele lugar, e passando no meio daquela multidão, João Batista parou e olhou e disse assim, e apontou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor Jesus, estando ali em obediência ao Senhor e cumprir toda a determinação de Deus, ele submeteu ao batismo, não por arrependimento, porque Jesus não cometeu pecado, ele não pecou, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, por causa do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter nos dado Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus ama, Deus não acusa, Deus não condena. O desejo do Senhor sempre foi salvar. A igreja existe, irmãos, para salvar, para resgatar, para redimir. Aqui não é apenas mais uma igreja no bairro, aqui é uma agência do reino de Deus. Jesus reina neste lugar. Jesus comanda esta igreja. Esta igreja é do Senhor Jesus. Os irmãos estão aqui cumprindo o ID, a grande comissão. ID, pregai o evangelho, fazei discípulos. E é o que a igreja tem feito. Então, quando o Senhor Jesus, ele enfrentou todas as perseguições, tudo que ele passou, ele sabia qual era a sua missão, ele tinha convicção disso. Lá no Getsêmani, ele orou, ele clamou a Deus, dentre várias vezes que ele foi, numa delas, diz que ele orando, ele chegou a suar gotas de sangue, porque ele sabia o que estava por vir. E ele chegou ao ponto de dizer assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice de dor, de sofrimento. É fácil não, meus irmãos, mas todavia seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus fez a vontade do Senhor até o fim, sem falhar absolutamente em nada.
ele, no ministério de Jesus, ele cumpriu cabalmente 3 coisas, que Deus fez isto através de homens, e uns com sucesso e outros não se deram tão bem, mas na pessoa de Jesus Deus cumpriu perfeitamente, que é os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista e saindo da água, aí Jesus já estava ali, é o Filho, e veio o Espírito em forma corpórea de pomba e pousou sobre ele, e ouviu-se uma voz, a voz do Pai, a Trindade, a manifestação da Trindade: eis o meu Filho amado, em quem me compraz. Ou seja, que eu tenho prazer. Amém, meus irmãos? Sabe que isso pode acontecer também conosco? Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. A Bíblia fala que é para nós crescermos até chegar à estatura de varão perfeito. O varão perfeito é Jesus, irmãos. Certa feita, um médico muito amigo, na época que eu fazia o seminário, ele fazia medicina aqui em Belo Horizonte, e a gente sempre comungou junto, aonde eu dirigia a congregação, ele pregava. Hoje ele mora numa cidade e dirige uma igreja. Ele é professor de seminário. Ele não é pastor, ele não tem um título de pastor, mas ele é, por natureza, ele é pastor. Ele conhece a palavra, conhece a teologia e ensina muito bem o povo. É ali na cidade Florestal. E ele ligou para mim, isso tem alguns anos, já tem uns 15 anos isso aí. E ele disse assim: pastor, eu estou precisando do senhor para orar comigo. Eu submeti uns exames e foi detectado que eu estou com o início de um câncer na próstata. E eu, sendo médico, eu não imaginava que eu ia sentir o baque tão forte como eu estou sentindo, e a minha família. E eu precisava muito que a gente encontrasse para você orar comigo. Ele disse assim: vamos dividir a estrada. Eu vou daqui de Florestal e você vem. Eu era pastor lá no Bom Jardim. Ele andou mais do que eu, porque nós nos encontramos lá na Polícia Rodoviária de Betim. Aí paramos no pátio ali. E aí ele começou a falar, contando direitinho tudo como que era. E eu fui ouvindo e fui orando em espírito. E de repente, irmãos, eu fui tomado assim numa crise de choro, de quebrantamento. E pude afirmar para ele quando eu pude falar. Ele disse: doutor Carlos, eu lhe conheço. Eu lhe conheço. Deus tem tanto prazer na sua vida, porque você tem uma vida íntegra. Você é um homem que tem uma santidade exemplar. Você é um exemplo de pessoa. Você é um bom pai, um bom esposo. Você é um bom líder. Você é um bom médico. O que eu vou lhe dizer agora é o que eu estou sentindo de Deus para lhe falar. Foi a mesma expressão que Deus disse acerca de Jesus. Eu tenho plena convicção que Deus vai lhe curar. Você pode ficar certo disso. Que do mesmo jeito que Deus disse para Jesus: eis o meu filho amado em quem me comprazo, Ele pode dizer para você também. Eu vejo qualidades no Dr. Carlos para isso. Ele chorou, agradeceu a Deus e tranquilizou. Depois de 5 anos fazendo o tratamento, só era um iniciozinho, ele fazendo o tratamento, aí ele realizou um culto de ação de graças na igreja de Florestal. 5 anos sem câncer, Jesus o curou totalmente. Vamos aplaudir o Senhor. Ele está lá em Florestal,
trabalhando ainda como médico na escola, no seu consultório, e construindo uma igreja enorme, e muitas pessoas sendo salvas, e a igreja é uma igreja missionária, tem missionários em algumas partes do mundo. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus fez quando Ele disse está consumado, quer dizer, tudo que era preciso ser feito para o resgate da humanidade, para a salvação do homem e da mulher, está feito, está realizado. E tendo dito isto, diz a Bíblia que Ele expirou. E Ele ainda orou em espírito, né, inclinando a cabeça, e entregou o espírito ao Senhor. Então, a obra que o Senhor Jesus faz, irmãos, ela é perfeita, ela é completa. Amém? Nós não precisamos, sabe, de ficar temendo o nosso passado, o que fomos, o que fizemos. Porque em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, meus irmãos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A gente não é reformado, a gente é transformado. A gente é redimido, é salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Satanás não tem nada em nós. Ele não tem o direito de nos apontar, de nos acusar e de nos cobrar. Ele pode até insuflar contra a gente, mas jamais ele pode tocar em um de nós, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor que acampa. Amém? O Senhor está conosco. O próprio Senhor Jesus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, irmãos, é o Evangelho, é a palavra que a gente prega, é a Bíblia, não é outra coisa. Essa palavra tem poder. Certa feita, uma igreja, assim numa rua, no nível da rua, uma igreja pequena, o pessoal estava cultuando, e na frente da igreja estava passando uma procissão. Muita gente indo em direção ao templo. Já estava indo em direção à igreja católica, naquela procissão. E o pessoal passa na procissão, o povo vai andando, passo a passo. Ninguém vai correndo. Ninguém pode interferir em nada. E aí, uma senhora foi passando, tantos passos ela deu, passando na frente daquela igreja, aquela pequena igreja, ouviu alguma coisa, e parte de um versículo ficou gravado na memória dela, só parte do versículo, e ela queria saber o restante. Ela foi lá, cumpriu a obrigação, como se diz, e voltou. Chegou lá, o povo ainda estava, e o pastor estava lá. Ela disse: eu passei aqui na procissão, e eu ouvi, quando foi dito assim e assim. Ela citou a parte do versículo. Ela disse: está aqui na minha cabeça, e eu quero saber o que significa. E o pastor disse: perfeitamente. Aí explicou para ela, ela entendeu a palavra, e ela se converteu. Assim, a palavra do Senhor é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é o Logos, é a palavra do Senhor, é o Evangelho. O apóstolo Paulo, falando sobre o Evangelho, ele disse assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Essa é uma das passagens mais célebres das Sagradas Escrituras, registradas em João 8:32, na qual Jesus diz aos seus seguidores que permanecer na sua palavra levará o conhecimento da verdade, e a verdade vai trazer libertação espiritual. Louvado seja Deus. E no verso 36, no mesmo livro, no mesmo capítulo, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Irmãos, a minha mãe era sócia de um centro espírita na Bahia, e eu já tinha convertido primeiro, e tinha vontade que a minha mãe se convertesse. E a gente, quando está no início, não conhece muita coisa, mas tem vontade de ganhar um, ganhar outro, e falar para um e para outro. E eu achei que estava no direito de falar para minha mãe do jeito que eu bem queria, e não era bem assim. Só depois de muito tempo que eu fui conhecer na palavra que não é por força nem por violência. A gente prega, não é? E os resultados vêm com o Espírito Santo trabalhando no coração da pessoa. Não é verdade? E aí eu cheguei a dizer para ela assim: ou a senhora converte e vai para a igreja comigo, ou então a senhora não me considera mais como filho e vou sair desta casa. Ó, para você ver. Maneira bruta de pregar o evangelho, sou. Então, ela chorando, meu filho, não faça uma coisa dessa, meu filho. E eu montei na bicicleta, tchau! Mas quando eu cheguei na metade da estrada, era um campo de futebol, e que enquanto o povo não estava jogando, era estrada, não é? Então a gente passava ali no meio do campo, né, vazio naturalmente, que não tinha jogo. Aí veio aquela voz: volta lá, sua mãe está chorando. Aí eu voltei e falei com ela assim: ó, senhora, desculpa aí, é porque eu ainda não sei como que faz esse negócio, mas o lugar da senhora é na igreja. E ela ficou pensativa com aquilo. Aí eu consegui levar minha mãe na igreja, e ela ouviu, irmãos, a pregação na igreja. Ela ouviu, e ela aceitou Jesus. Ela converteu. E ela disse: agora eu preciso ir lá na casa do seu Nequinha. O seu Nequinha era o dono do centro, ele era o titular. Eu preciso ir lá dizer para ele que eu não posso mais mexer com isso, porque agora a Tessilina morreu. A Tessilina é nova criatura. Então eu disse: perfeitamente. Aí ela foi e chegou lá preocupada o que ele ia dizer. Aí ela disse assim: seu Nequinha, eu preciso dar notícia. O que é? Eu não posso vir mais no seu terreiro. Por quê? O que aconteceu? Porque a velha Tessilina morreu. Eu agora sou crente em Cristo Jesus. Ele falou, sabe o quê? Bem fez a senhora. Tomara um dia eu fazer também a mesma coisa. Glória a Jesus, irmãos. Ele não ficou questionando, nem titubeando, nem nada. Porque na verdade, no fundo, este povo sabe que está sendo escravizado. Está sendo escravizado. A minha mãe ficou liberta. Nunca mais foi possuído por demônios, que lá eles chamam de guias. Guias, na verdade, não é verdade. O nosso guia verdadeiro é Jesus Cristo. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E foi assim que aconteceu, pelo poder da palavra. Este evangelho que liberta, que transforma. Amém? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é uma das passagens mais conhecidas e profundas da Bíblia. Aqui em João 8:36. Ela significa que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de amarras externas, mas a libertação espiritual das correntes do pecado, do medo e da culpa, proporcionada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estava pastoreando em Olindina, no sertão da Bahia, perto de Sergipe, e lá a gente costumava fazer culto ao ar livre.
A gente levava uns equipamentos, pastor. E era muita gente. Até hoje, a Bahia tem muitas feiras. No sábado, sexta e sábado. Principalmente no sábado. Todas as cidades da Bahia praticamente tem feira. Então a gente ia no meio da feira e armava uns equipamentos, ligava lá no estabelecimento o fio de energia, e a gente tocava o instrumento, fazia um culto ali e pregava o evangelho e fazia apelo, e tinha gente que convertia na feira. Aí teve um dia que nós fizemos o culto e eu estava observando que tinha um senhor que não chegou perto. Ele estava do outro lado da rua, onde passavam os carros, e aqui estava o povo na feira. E eu olhava para lá e vi que ele estava parado. Ele era um senhor alto, ele estava perto de um poste, ele não conseguiu sair dali. E depois que terminou tudo, que eu estava já guardando os equipamentos, aí ele aproximou e disse assim para mim: o senhor me viu? Eu disse: claro que eu vi. Eu estava olhando para o senhor o tempo todo. E ele disse: e o senhor viu que eu também estava olhando para o senhor? Eu disse: sim. Ele disse: moço, isso tudo que você acabou de falar aqui é verdade? Eu disse: é verdade. O senhor garante para mim que eu posso confiar que se eu fizer essa decisão não vai acontecer nada de mal comigo? Eu disse: muito pelo contrário. Aí eu perguntei para ele: por que o senhor está falando assim? Ele disse: porque eu sou macumbeiro e eu já tive vontade de ser crente, mas os guias já me disseram que se eu fizer isso, eles vão me matar. E aí eu penso em ser crente, penso em ir para a igreja e lembro disso, aí eu tenho medo. Oh, meus irmãos, eu fiquei nervoso naquela hora. E eu falei assim: foi bom demais o senhor me dizer isso, porque eu preciso lhe explicar algumas coisas. Ele disse: eu estou aqui para isso. Eu disse: olha, moço, o senhor é macumbeiro porque o senhor fez um pacto, o senhor fez uma aliança para ser. Então precisa ser quebrado esse pacto para ser feito um novo pacto. E esse novo pacto é com Jesus Cristo. E se o senhor fizer isto e me garantir que vai fazer de coração, daqui para frente o senhor não precisa fazer nada, só confiar. Se o inimigo vier, Jesus vai jogar ele por terra. Ele disse: moço, então eu vou fazer essa decisão. Eu disse: pode ser aqui agora. Aí eu orei por ele. Seu José da Canabrava. Era na Canabrava que ele morava, no município de Olindina. Meus irmãos, eu orei por aquele homem. Eu chorei tanto, e ele mais do que eu. E nós percebemos assim o Senhor Jesus agindo na vida daquele homem. Ele saiu dali com uma pluma e ele disse assim: olha, aquele povo lá da Canabrava que frequenta aquela congregação de vocês, a maioria tudo já passou pelo meu terreiro. Eu vejo eles lá alegres e felizes, e eu sou dono do terreiro e estou nessa situação, amarrado, vivendo numa pobreza e com medo ainda desses guias me matar. Mas agora eu estou confiante em Jesus. Eu disse: então vamos combinar uma coisa. Quinta-feira nós vamos dirigir o culto e o senhor vai. E lá publicamente o senhor vai fazer o que nós fizemos aqui, só eu e você e Deus. Aí quando foi na quinta-feira à noite, eu já tinha avisado o pessoal, os diáconos da igreja. A igreja tinha uma Kombi. Nós jejuamos e oramos pelo culto daquela noite e fomos na Kombi da igreja. E quando chegamos ali, o salão estava lotado. E ele chegou montado no jumento, amarrou na cerca e ele entrou. Ele era grandão e ele sentou. Mesmo sentado, ele sobressaía sobre os demais. Eu comecei a pregar depois de alguns hinos. E durante a pregação, o Espírito de Deus falou comigo assim: faz o apelo, porque ele está querendo que faça o apelo logo. E aí eu parei, fiz o apelo. Ele não levantou uma mão, senão ele ficou em pé e levantou as duas mãos assim, no meio do povo, e veio caminhando para a frente. E a igreja ficou em pé e aplaudiu o Senhor Jesus. Naquele mesmo dia, naquela noite,
Irmão José, eu disse a ele, agora irmão, nós vamos fazer um culto na sua casa domingo que vem. Isso era quinta-feira. Ele disse, combinado, domingo que vem. Agora foi a igreja que foi na casa dele. Quando chegamos lá, no domingo, muita gente da igreja, o povo da congregação, da cidade, nos acompanhou. E a gente, quando chegou lá, o terreiro estava todo varrido, um monte de esteiras espalhadas, mulheres e crianças sentadas na esteira, igual na casa de Cornélio. E aí nós cantamos uns hinos naquela casa e pregamos a palavra, fizemos o apelo. Todas as pessoas da família se converteram, aceitaram Jesus. Aleluia! E a esposa dele disse assim, chorando, chegou meu dia, chegou meu dia. Quantas vezes eu queria fazer essa decisão, mas por causa do oratório, por causa do centro do meu marido, eu não podia fazer. Mas agora que ele tomou a iniciativa, ele agora é crente, graças a Deus agora eu também posso ser crente em Cristo Jesus. Depois batizamos todos eles. Dessa família, 3 filhos se tornaram pastores. 3 filhos se tornaram pastores. Eu posso te passar o contato de um deles que mora aqui em Belo Horizonte, pastor Davi, que ele é psicólogo agora também. Benção, conhece o pastor Davi? Olha aí, ó. Começou assim, irmãos. O poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus, amém? Alguns países não permitem que seja pregado o evangelho, porque sabe que se for pregado, o povo vai converter e vai mudar a vida do povo e vai mudar a nação. Na Índia, quando um homem morria, quando o marido morria, a mulher era queimada viva. Ela não precisava estar doente, mas só pelo fato do marido morrer, ela tinha que morrer queimada viva. Porque eles queimavam o corpo, incineravam, cremava em cima de madeiras. E aí o missionário que estava ali, americano, ele começou a escrever para diversos países, pedindo que os estadistas intervissem naquele país para mudar as leis, impedindo que isso acontecesse. E isso aconteceu por causa do poder do evangelho, por causa do poder da Bíblia. E aí, meus irmãos, os países interviram, dando opiniões, sugestões para quem estava na direção na época. Eles mudaram a lei e nunca mais uma mulher viúva de um marido morto precisava morrer queimada viva por causa do poder do evangelho. Amém? Eu não posso deixar de falar para os irmãos agora. Eu vi um vídeo um outro dia não, já tem alguns anos, uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, que eu fiquei muito emocionado. Um casal de missionários foram pregar numa tribo nativa, onde as pessoas viviam igual animal qualquer. Eles eram assim difíceis de compreender as coisas. Mas o missionário continuou insistindo, pregando e ensinando para aquelas pessoas. E como se não bastasse, eles receberam uma carta da igreja, da missão, dizendo que eles não deviam gastar mais tempo ali não ficar perdendo tempo, porque se até então ninguém tinha se convertido, e eles tinham que olhar também para a idade deles, que eles já estavam idosos, eles eram mais novos do que eu e você, e a missão disse assim: vocês já estão velhos. Meu Deus, se for assim, não, aí. O homem estava fortão, pastor Polônio. Um homem lá, forte, e a esposa também. Na verdade, aquela missão não queria mais gastar dinheiro. Mas ele disse assim: não precisa mandar mais nada, mas nós não vamos deixar de continuar pregando o evangelho aqui. Você não precisa preocupar, Deus vai cuidar de nós. E aí, um dia, meus irmãos, o Espírito de Deus fez a palavra entrar no coração daquele povo, a começar do chefe daquela tribo. E ele reuniu toda a tribo, todo mundo estava no mesmo lugar. E o chefe
eles tinham uma maneira de falar assim, é verdade, só que na linguagem deles, eles falam assim, e tal, quer dizer, é verdade. Tem a legenda, a gente lê o que passa, mas ouve o tom da voz eles falando. Aí o chefe da tribo, ele fala assim, e como quer dizendo, isso que você está dizendo, e tal, é verdade? O missionário disse, é verdade, e tal. Ele perguntou 3 vezes, e o missionário afirmou 3 vezes, e tal, e tal, e tal, é verdade. Ele disse, então, eu abro meu coração, eu creio. Daí os outros da tribo, todos disseram, pois nós também abrimos e nós aceitamos. E o costume deles era dançar. Aí a vovó, a esposa do chefe, já entendeu logo, ela já veio assim, ó, e abraçou o marido, e foi dançando com o marido, e tal, e o povo foi dançando, pegou o missionário, e colocou nas alturas, e levantou lá em cima, e fazia assim com ele, assim, dando graças a Deus, e alegres, porque Deus mandou aquele homem falar do amor de Deus, do perdão de Deus, da salvação para aquele povo, e ali nasceu uma igreja naquele lugar. Amém, meus irmãos? O Evangelho é o poder de Deus. Nova criatura, Jesus salva perfeitamente. Em Hebreus 7:25. Já estamos caminhando para o final. Por isso também pode salvar totalmente ou perfeitamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque Jesus, ele subiu, ressuscitado, está sentado à direita do Pai, e ali ele intercede por nós, à direita de Deus. Ele é o sumo sacerdote que nos representa diante do Senhor. Amém? Esta frase, ele também pode salvar totalmente, faz referência a este versículo que acabamos de ler, em Hebreus 7:25. O texto destaca que Jesus Cristo é capaz de salvar de maneira completa e definitiva todos que se aproximam de Deus, pois ele intercede continuamente por eles. Amém? O Senhor intercede por nós. Amém? Havia um homem numa cidade na Bahia, no interior da Bahia, muito valentão, beberrão, e ele tinha posses, inclusive, ele tinha fazenda, ele tinha gado, mas ele era alcoólatra, e ele era brigador, e a mãe dele era crente, uma senhora já de idade, e orava e chorava por ele, e pagava um preço na igreja, e pedia a Deus para ter misericórdia e salvar o seu filho. E aquele homem entrava num bar montado num cavalo. Ele não descia do cavalo, ele entrava com o cavalo e tudo no bar, e pedia cachaça, e o dono do bar ficava com medo, e o povo que estava ali com medo também. Uns dava graças a Deus que conseguia sair e fugir. E aí ele bebia cachaça e não pagava, e aí saía, ia para outro bar, fazia a mesma coisa. E ele viveu assim muito tempo. E quando foi uma vez, ele disse assim: hoje eu vou beber umas cachaças na intenção de entrar com o meu cavalo na igreja. É uma igreja onde a mãe dele frequentava. Olha, ela estava lá o tempo todo orando, intercedendo por ele. E ele disse: eu vou entrar com o cavalo na igreja. E quando ele chegou na porta da igreja, ele apertava a espora e batia no cavalo, o cavalo não entrava, o cavalo refugava. E ele insistindo e o cavalo não entrava. Ele desceu do cavalo, bateu no cavalo e disse: você não entra, mas eu entro. Aí ele entrou. Só que quando ele entrou, Jesus pegou ele. Ele já foi entrando, irmãos. Essas coisas não tem explicação. E ele já foi caindo de joelhos no corredor da igreja, em pranto, chorando. Aí o pessoal aproximou, e a mãe dele, quando viu, levantou as mãos para os céus e agradeceu ao Senhor. No outro dia, aquele homem saiu em todos os lugares onde ele tinha aprontado a arruaça, onde ele tinha feito estrago.
Ele dizendo assim: quero saber quanto eu devo, que eu quero pagar tudo. Aquele homem morreu. Eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus. A cidade ficou livre. Aquele homem que era um terror agora virou um cordeiro. O que é isto? Jesus. O que é isto? É o estar consumado. O que é isto? É o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Eu sou agora nova criatura. Eu sou crente em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. De acordo com a Bíblia, esse mediador é Jesus Cristo. A passagem central de 1 Timóteo 2,5 declara: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? E o maligno não lhe toca. Bom demais você conhecer a palavra e conhecer o Senhor, conhecer o Evangelho, conhecer a mensagem salvadora de Jesus Cristo, libertadora. Amém, meus irmãos? E em João 15, verso 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando a gente lê, quando a gente prega, quando a pessoa ouve, a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus nos purifica. Nós somos purificados. E em Efésios 5, de 26 a 27, a expressão lavagem da água pela palavra tem origem bíblica, especificamente no livro de Efésios, no capítulo 5, 26 e o 27. A analogia simboliza a purificação espiritual e a transformação da alma, comparando a palavra de Deus à água que limpa, remove as impurezas do cotidiano. Amém? Olha o que nos diz aqui na oração sacerdotal que o Senhor Jesus fez quando aqui esteve antes de partir de volta para a glória. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é, irmãos, não é com RI, regulamento interno, não é apontando, não é a gente tendo que estar sendo vigiado por A ou B. Não. A gente pode estar onde for, a gente pode ir em qualquer lugar. O Espírito de Deus habita em nós. Nós temos o temor de Deus e o Senhor Jesus está conosco. Então é a palavra que nos santifica. Esta é uma das passagens mais profundas da Bíblia. Trata-se do clamor de Jesus ao Pai em sua oração sacerdotal. O pedido traz dois princípios espirituais muito importantes. Primeiro, santificação. Significa ser separado das práticas corrompidas do mundo e dedicado a um propósito santo, puro e alinhado com a vontade divina, santificadora na palavra. Segundo, a verdade. A verdade não é algo flexível ou relativo. Jesus estabelece que a palavra de Deus é o padrão absoluto e imutável de justiça e realidade. Amém? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quero concluir dizendo que aconteceu no Pará, e quem conta essa experiência é o pastor Rosivaldo de Araújo, quando ele era pastor naquele lugar. A esposa de um homem muito fiel e dedicada a Deus orou e pediu a Deus pela salvação do seu esposo, e ele demorou muito para tomar essa decisão. Mas quando foi um dia,
Ele disse a ela assim: hoje eu vou agradar você, hoje eu vou com você na sua igreja. Era um dia festivo, a igreja estava numa festa semelhante a esta, e aquele homem foi. E naquele dia, meus irmãos, tinha batismo na igreja, no batistério. E aquele homem, quando viu aquilo, ele chamou alguém da igreja e falou assim: fala com o pastor que eu quero falar com ele, se eu posso chegar perto dele. Aí era um diácono, levou ele perto do pastor. E ele disse assim: pastor, hoje eu quero ser batizado. Ele disse: não, moço, não é assim não. Não é assim não. Você tem que converter, você tem que ser preparado para depois você ser batizado. Ele disse: pastor, eu já venho sendo preparado há 25 anos. Eu só demorei de tomar essa decisão, mas hoje eu estou decidido que eu não quero sair daqui, que eu quero permanecer aqui. Aí o pastor disse para o diácono: arranje uma roupa de batismo para ele. Aleluia! E ele foi incluso naquele batismo. Ele se tornou um diácono na igreja. Ele era uma pessoa assim, até legal com a esposa, dava liberdade a ela, não perseguia, entendeu? Mas ele estava correndo o risco de morrer sem salvação. Mas ele entendeu, o Espírito de Deus estava tomando conta do ambiente naquela igreja, e ele foi tocado. Ele disse: meu lugar é aqui. E ele disse para a esposa: vamos viver juntos aqui, e eu quero ir junto para a glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus não faz a obra dele a prestação. A gente compra um carro a prestação, uma geladeira, né? Um fogão, uma TV, um computador, mas Jesus, ele faz, é um ato imediato, é num instante. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem creu naquele dia e levou Paulo e Silas para a casa dele, e ali foi anunciado. Aquele carcereiro chegou novo, transformado na sua casa. Aí fez um banquete, que lá na cadeia era só sofrimento, prisão, né? Algemas. Mas agora, livres, eles estavam saboreando uma comida gostosa que a mulher do carcereiro preparou para eles. Por causa do poder de Deus, por causa do poder da Bíblia, por causa do poder do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé neste instante, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Deus querido, neste momento, Senhor, nós sabemos que o nosso papel é anunciar, é pregar a sua palavra. Quem convence o homem e a mulher é o Espírito Santo de Deus. E todos nós saiamos daqui animados, entusiasmados, Senhor, para falar em qualquer lugar do teu amor, falar do teu poder, falar da salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, abençoa os teus filhos, Pai. Ó Deus, dá um renovo no coração dos teus servos. Que esta igreja seja cada vez mais animada, que essa igreja seja cada vez mais avivada pelo poder de Deus, e se torne todos os irmãos aqui ganhadores de almas, anunciadores da palavra salvadora de Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, Pai, que o Senhor tem carinho, que o Senhor tem amor, que o Senhor tem zelo, tem cuidado, e ajude, Pai, que esta igreja, ela se torne pequena para comportar as pessoas que vão sendo salvas através do trabalho desta igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Jesus. Glória a Jesus. Está consumado. Amém? Está consumado. Tudo já foi feito. Só precisa nós tomarmos posse e obedecer. E o Senhor vai fazer essa obra. Em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Eu quero passar a palavra ao pastor Ismael Marinho.